Muito bem, hoje nós vamos ministrar a segunda lição, em cima do livro do pastor Wilson, né? Davi, o homem segundo o coração de Deus. E essa segunda lição, o título dela é As Virtudes. Há um paralelo entre a vida de Davi e a vida de Saul, não é? Então hoje nós vamos aprender um pouco mais a respeito dessas pessoas e tirar as lições necessárias para as nossas vidas. A referência está em 1 Samuel 16, de 14 a 23, que diz o seguinte: Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: Há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso Senhor mande estes teus servos à procura de um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu se sentirás melhor. Saul respondeu aos que lhe serviam: Encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos criados respondeu: Conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me o seu filho Davi, que cuida de ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre cheio de vinho e um cabrito e os enviou a Saul por meio de seu filho Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi e ele se tornou o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o espírito da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Virtudes. Primeiro vamos falar o que é virtude, para a gente entender bem o que é virtude propriamente dito, aos olhos da Bíblia. Tá? Primeiro, na Bíblia, a virtude é um conceito profundo que está diretamente ligado ao caráter moral e espiritual do ser humano. Intimamente ligado ao caráter moral e espiritual do ser humano. Essa palavra virtudes aparece em vários conceitos na Escritura, ou em diversos contextos na Escritura, sempre relacionado à excelência, à pureza e à força interior para viver conforme os princípios divinos. Viver conforme os princípios divinos. No cristianismo, ser virtuoso, ou seja, ter virtude, significa refletir a qualidade de Deus em pensamentos, palavras e ações. Por isso que a gente precisa orar: Senhor, vigia o meu pensar, meu falar e o meu agir. Não é? É o que eu faço sempre. Senhor, vigia o meu pensar, meu falar e o meu agir. Para que daí venha virtudes. A virtude não é algo estático, mas com uma característica que deve ser cultivada com esforço e dedicação. Tudo tem um preço. O caminhar com Deus tem um preço. No contexto bíblico, a virtude está ligada à santidade e à prática dos valores divinos, sendo reflexo do caráter de Deus na vida dos fiéis. Reflexo do caráter de Deus nas nossas vidas. Quando nós transmitimos essa imagem, que as pessoas veem você: eu estou vendo Deus, eu vejo Deus em você, isso às vezes a gente ouve falar. Virtudes. Então, o caráter de Deus sendo refletido através das nossas vidas, através das nossas ações, através do nosso falar, do nosso pensar e também do nosso agir, conforme já falamos.
A virtude é associada ao chamado de Deus para uma vida piedosa, indicando que ela vem da comunhão com o Senhor e da prática da sua palavra. Então, aos olhos da Bíblia, a virtude cristã que nós precisamos ter vem da nossa comunhão e da prática da palavra de Deus. É por isso que é importante, é necessário ter comunhão com a palavra de Deus. Porque na medida que nós aprendemos mais de Deus, essas virtudes vão sendo manifestas em nós automaticamente, porque nós estamos absorvendo o melhor de Deus, o que Deus tem para nós. Graças a Deus por isto. Lá em 2 de Pedro 1,3 fala o seguinte: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Deus nos chamou justamente para isso, para a glória, para a sua glória e virtude. Então a virtude é necessária para as nossas vidas. Virtude é necessária para as nossas vidas. Trata-se, portanto, de uma qualidade que reflete o caráter divino e que deve ser cultivada com dedicação para que a vida cristã esteja alinhada com os ensinamentos das Escrituras. A nossa vida precisa estar alinhada com a palavra de Deus. Fácil? Não. Não é fácil, porque se fosse fácil também, né? Não é fácil, mas é possível. Então, quanto mais nós temos comunhão com Deus, mais nós aprendemos de Deus, mais a nossa vida vai sendo alinhada aos ensinamentos de Deus, porque nós estamos absorvendo de Deus o que Ele quer para as nossas vidas. E as virtudes fazem parte disso. As virtudes vêm a tomar as nossas vidas e de nós vai sair palavras que edificam, ações que testemunham boas ações, não é? Nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. Alinhar a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Aí sim vai sair boas virtudes de nós. Bom, vamos falar um pouquinho da condição de Saul, que é o primeiro item do nosso livro. Está na página 23. Eu vou ler a introdução. Alguém pode ler o primeiro item, a condição de Saul? Certo? A introdução diz o seguinte: dando sequência à nossa caminhada pela vida de Davi, hoje refletiremos sobre o contraste entre ele e o rei Saul, com base em 1 Samuel, que nós já lemos. Esse trecho revela o início da atuação de Davi na corte e nos mostra como as virtudes de um homem cheio do Espírito Santo se destacam em meio ao vazio que alguém que perdeu a unção. Alguém pode ler o item 1? A condição de Saul. O texto começa relatando que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e que um espírito maligno passou a atormentá-lo. É importante lembrar que, no Antigo Testamento, o Espírito Santo não habitava permanentemente nas pessoas como hoje. Ele vinha sobre alguém para capacitar em tarefas específicas, como reinar, profetizar ou servir como sacerdote. Com a unção transferida a Davi, Saul perdeu não apenas a autoridade espiritual, mas também o favor divino. Isso resultou num enorme vazio, um rei diante de uma nação sem propósito, sem direção, sem o apoio de Deus, e ainda rejeitado por seu mentor espiritual, o profeta Samuel. Essa ausência de sentido mergulhou Saul em uma espiral de decisões erradas, um abismo emocional e espiritual que se aprofundava a cada dia. A presença do espírito maligno não era aleatória, mas um reflexo do desespero interior de quem escolheu trilhar um caminho separado da vontade de Deus. Amém. Então, amados, esse versículo tópico dessa passagem, desse texto, desse primeiro item, está no versículo 14. Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste, ou seja, da parte de Deus, um espírito maligno o atormentava.
Às vezes, quando a gente lê isso, essa passagem, pode vir alguns questionamentos, porque, de certa forma, é conflitante, não é? Pô, como Deus que é amor, como Deus que é amor, poderia permitir um espírito maligno atormentar uma pessoa, não é? Bom, mas é importante a gente entender que Saul foi rejeitado por Deus. O seu governo foi rejeitado por Deus. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou-se à barra do manto dele, do qual se rasgou. Então Samuel lhe disse: Hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e entregou alguém que é melhor do que você. Está lá no capítulo anterior, no capítulo 15. Então, em primeiro lugar, é importante a gente ressaltar que Saul foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência. Saul foi rejeitado, seu governo foi rejeitado por causa da sua desobediência. A atitude de Saul, a sua trajetória como rei de Israel, demonstraram que ele não era um homem de Deus. Não era um homem de Deus. Tá? O texto menciona que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele, e Deus se arrependeu de tê-lo constituído rei. Está lá em 1 Samuel 15 também, no capítulo anterior. Deus se arrependeu de tê-lo constituído rei, por causa da desobediência de Saul, que veio a seguir. Porque, na verdade, nós vamos ver que Saul, como o povo de Israel pedia um rei, dá-nos um rei, né? O Senhor ungiu através de Samuel a vida de Saul. Por quê? Porque ele tinha uma boa aparência, ele era, né, um galã. Não por isso, mas porque Deus certamente viu que nele também tinha alguma coisa boa. Mas ele inverteu essa situação. Portanto, sem a direção de Deus, Saul estava com a porta do seu coração, sem a direção, sem o Espírito de Deus nele. Ele estava com a porta do seu coração aberta para o mal. Nós vamos ver que ele praticou muita coisa errada. Muita, mas muita mesma coisa tenebrosas. Isso mostra que o homem sem Deus, ele pende para o mal. Se ele não buscar recurso ou socorro em Deus, o homem sem Deus, ele pende para o mal. Ele tem uma tendência do mal na vida dele. E pode vir a ser controlado por ele, por esse mal, por esse espírito ruim. Então, o homem sem Deus, como o Espírito Santo saiu da vida de Saul, ele passou, então ele estava sem Deus, o homem sem Deus, normal. Então, se estava sem Deus, as portas estavam abertas. O inimigo está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Não é que fala a palavra de Deus. Mas quando o Espírito Santo está conosco, ao nosso lado tem anjos de Deus. No caso de Saul já era diferente. Então, ele certamente deu brechas e os inimigos que estavam ao seu derredor, como ele já não tinha mais o Espírito Santo, entrou e fez toda a sua obra, não é? Então, Deus é soberano nas suas decisões e as escrituras são claras quando afirmam essa soberania de Deus. Então, Deus é soberano. Deus ungiu o rei, enviou Samuel para ungir rei e por causa do histórico de vida de Saul, tirou dele o espírito e, por conseguinte, tirou dele também o reinado em Israel, em Judá. Lembrem, agora presta atenção, isso significa que até o maligno está debaixo da autoridade de Deus. Até o maligno está debaixo da autoridade de Deus. Lembra daquele cidadão chamado Jó? Antes do inimigo agir na vida dele, fazer aquele estrago todo na vida dele, o inimigo foi primeiramente a Deus. Pegar autorização. De onde tu vieste? Eu vim de passear pelo mundo. Tu viste o meu servo Jó, um homem íntegro, não é? A Bíblia fala que ele era íntegro, reto e que se desviava do mal. Olha só que homem de Deus. Tu viste? Ele era íntegro, ele é reto,
íntegro e desvia-se do mal. Ah, tá, mas se tu permitir eu tocar na vida dele, ele vai blasfemar contra você. Então o inimigo foi até Deus e Deus autorizou. É a vontade diretiva de Deus e a vontade permissiva de Deus. Nesse caso, Deus permitiu que o inimigo viesse sobre Jó e fizesse o estrago que foi feito. Assim também Deus permitiu que um espírito vindo de Deus, da parte de Deus, agisse também na vida de Saul. Não existe qualquer evidência na Bíblia em que o maligno haja soberanamente em alguma coisa. Não existe na Bíblia nada que fala que o inimigo age por soberania dele. Não. Não, mesmo porque lá em Apocalipse 20, se não me engano, fala que os seus dias já estão predeterminados. Não é? A Bíblia fala, Apocalipse 20, o próprio destino do maligno já está traçado por Deus. Então a soberania é de Deus. Então quando ele age na vida de alguém, age por permissão de Deus. Nós temos esses dois testemunhos bíblicos de Jó e também de Saul. Então o espírito maligno que atormentava Saul apenas cumpria o plano de Deus na vida dele. O espírito maligno que agia na vida de Saul cumpria simplesmente o plano de Deus. O plano de Deus na vida dele. Contrastes com Davi. Alguém quer ler o item 2? O contraste com Davi. Em contrapartida, Davi havia sido ungido por Samuel, e o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ainda que não ocupasse oficialmente o trono, espiritualmente, Davi já era o rei escolhido por Deus. O texto destaca suas virtudes de forma admirável. Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é valente, vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Davi era mais do que um jovem habilidoso na música. Ele era alguém moldado nos bastidores da vida, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai. Suas batalhas diárias contra leões e ursos haviam forjado nele coragem, responsabilidade e zelo, qualidades agora potencializadas pela unção do Espírito Santo. Mesmo sem experiência militar formal, já carregava a fama de guerreiro e, mais importante, vivia com sabedoria, equilíbrio e profunda comunhão com Deus. Amém. Esse era Davi. Profunda comunhão com Deus. O contraste com Davi. O versículo usado é esse. Então respondeu um dos moços e disse: conheço o filho de Jessé, conforme nós já lemos aí, que é o versículo 18. Vou fazer um pequeno paralelo entre Davi e Saul. Davi sabe tocar harpa. A Bíblia fala aí que ele sabe tocar harpa. Era uma habilidade valorizada no contexto da época, tá? E era frequentemente usada para acalmar espíritos de pessoas perturbadas. Que coisa! A música faz isso também, o louvor faz isso, acalma, não é? Então, já daquele tempo, tocar da harpa já acalmava as pessoas. Glória a Deus por isso. Ser um guerreiro valente significa ter coragem e habilidade para lutar batalhas. Guerreiro e valente significa ter coragem e habilidade para lutar batalhas. Saber falar bem, que fala aí no texto que nós lemos, saber falar bem era uma habilidade valorizada na época e era importante para liderar e persuadir pessoas. Boa aparência era valorizada na época, era vista como um sinal da bênção divina. O Saul tinha uma boa aparência, forte, musculoso, bonitão. Encaixa aqui. Mas deu errado. Não se devemos julgar pela aparência. É o que está nos ensinando, não é? Dizer que o Senhor está com ele significa que Davi,
A Bíblia aí no último versículo, nesse versículo, na última parte, fala que o Senhor era com ele. Dizer que o Senhor está com ele significa que Davi tem a bênção e o apoio de Deus em sua vida. Oh, glória! O Senhor é com você. O Senhor é com cada um de nós. Ou seja, nós temos a bênção e o apoio de Deus em nossa vida. Nós temos a bênção e o apoio de Deus em nossa vida. Glória a Deus. A mensagem principal desse versículo é que Davi é um homem de muitas habilidades e bênçãos divinas e que o torna candidato adequado para tornar-se rei. Ele não tinha experiência administrativa, não tinha nada disso. Mas ele era um guerreiro, sabia falar bem, tinha boa aparência. Afinal, ele matou um urso e um leão, não é? Para defender as ovelhas. Jesus, para defender as ovelhas, morreu na cruz. Glória a Deus. É bom lembrar que Davi não foi escolhido por suas qualidades físicas e habilidades. Não foi por isso que ele foi escolhido. Porque era de boa aparência, habilidade física, ou saber tocar harpa, ou cantar, ou louvar. Não era por isso, não foi por isso que ele foi escolhido. Ele foi escolhido por sua fé e obediência a Deus. Fé e obediência a Deus. É o passaporte que ele teve, que Deus viu nele para habilitá-lo a ser rei de Israel. É verdade que ele sofreu muitos desafios em todo o seu governo de 40 anos, foi luta atrás de lutas. Paz teve o governo de Salomão, mas ele, pai, teve lutas nos 40 anos de governo. Esse versículo também nos mostra como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes coisas. Davi era comum, o mais novo dos irmãos. Não era o melhor, era o menor dos irmãos. E Deus usou pela sua fé e obediência. Saul, se por um lado Davi era obediente ao Senhor, Saul era persistente na desobediência. Persistente na desobediência, que é o quê? Não é? Esperar o quê? Uma pessoa que é persistente, que conhece a Deus, anda com Deus, ou diz andar com Deus, não é? E persiste na desobediência aos conceitos de Deus que ele conhece. Seu reinado foi caracterizado pela transferência de culpa, errava e colocava a culpa em alguém. Isso a gente vê muito hoje, né? Não foi culpa não é meu, não pertence a mim, é outro. Tem essas coisas. Paranoia e recusa em se arrepender. Ele não tinha um arrependimento igual Davi tinha. E quando ele começa a governar, as rachaduras começam a aparecer. Bem rápido. Primeiro, ele ofereceu o sacrifício ilícito lá no templo. Não era para ele fazer aquilo, era coisa de sacerdote fazer. Fez um voto precipitado também, tá? Não seguiu as instruções de Deus na batalha. O que Deus mandou? Deus falou para ele destruir tudo na batalha, durante um ataque aos amalequitas. E ele não obedeceu. Ficou desequilibrado perto de Davi. Lembra quando ele ficou totalmente desequilibrado perto de Davi? Tem a passagem que fala assim, lá em 1 Samuel 19 a 26. E até consultou um médium, consultar mortos. Isso é grave. Para quem conhece a Deus, isso é grave. Por essas e outras coisas que ele cometeu, o Espírito Santo foi tirado da vida dele. Por isso ele perdeu a unção e o poder. Assim, em face às constantes desobediências, Saul teve o seu reinado cancelado. E nesse meio tempo, já tinha outro sendo ungido a rei, que é Davi, conforme nós vimos na lição passada. Outra coisa, ele também tinha um coração sem amor, era um homem egoísta e insensível.
E sabe quem pagou o preço por causa disso? O seu filho Jonatas. Até o seu filho Jonatas sentiu essa falta de amor de um pai. Que coisa. Ele priorizava outras coisas. Nem o seu filho Jonatas, que era amigo pessoal de Davi. E qual é a grande diferença entre Saul e Davi? Simples. Davi se arrepende rapidamente. Davi se arrepende rapidamente. Ele não transfere a culpa para ninguém. Ele assume. Errei, Senhor, errei. Me perdoa. Ele se arrepende e não comete mais. Ou seja, ele se arrepende melhor. O outro não se arrepende. Saul não se arrependia. Pelo contrário, era pecado, era desobediência em cima de desobediências, até que perdeu o reino, até que perdeu o poder. É isso aí. O item 3, unção que consola. Quem pode ler? Pequenininho também. Unção que consola. Quando Davi começa a tocar a harpa para Saul, o texto diz: Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Versículo 23. A música de Davi era apenas o canal. O que realmente trazia alívio para a unção que habitava em sua vida. Davi não acusava, não condenava, não competia. Ele apenas ministrava consolo por meio daquilo que sabia fazer. Tocar, isso nos ensina que Deus usa o que temos quando estamos cheios do Espírito. E se você não toca, talvez você aconselhe, escreva, cante, sirva, abrace, visite, ore. O mais importante não é o dom em si, mas a vida ungida por trás daquilo que você faz. Uma palavra simples, uma ação pequena, um gesto de compaixão podem ser carregados de uma unção capaz de transformar corações abatidos. Glória a Deus. A unção que consola. Esse versículo nos mostra uma cena interessante. Davi toca a harpa para acalmar o rei. Toca a harpa para acalmar o rei, que estava sendo atormentado por um espírito maligno. Em outras passagens bíblicas, há outras passagens bíblicas, tá, mas em que a música também era utilizada para adoração a Deus e também para acalmar pessoas. Existiu um profeta que foi moço de Elias, lembra dele? Eliseu. Lá em 2 Reis, Eliseu pede que toque uma harpa para que o Espírito do Senhor venha sobre ele. Então, isso era comum, isso acontecia no contexto da época, no contexto do Israel antigo. Outra coisa, nesse mesmo processo de Saul, lá no 1 Samuel 10, lá no início do capítulo de 1 Samuel, o profeta Samuel diz a Saul que ele encontraria um grupo de profetas tocando instrumentos musicais e que o Espírito do Senhor viria sobre ele e o transformaria em um novo homem. Para Saul, o profeta Samuel profetizou para ele: tu vais encontrar um grupo de pessoas tocando instrumentos musicais e você vai participar dali, desse evento, e o Espírito do Senhor vai vir sobre você. E assim aconteceu. E quando isso aconteceu, ele até profetizou, a palavra fala, que ele até profetizou. Esse mesmo Saul que mais adiante tirou dele todo o poder e a unção do Espírito. Esse mesmo Espírito que entrou nele através desse momento em que tocava e louvava a Deus. O louvor é importante. Davi, além de ser habilidoso tocador de harpa, também era um homem cheio do Espírito de Deus. Isso não tem como, né? Um homem desse tem que ser cheio do Espírito de Deus. Por isso, quando Saul estava sendo atormentado pelo espírito maligno, Davi era capaz de trazer paz e alívio através da música.
Essa passagem nos mostra como Deus pode usar pessoas e talentos, como Deus pode usar pessoas e talentos diferentes para trazer paz e alívio para aqueles que estão sofrendo. Não precisa tocar, igual fala no texto, não precisa tocar, mas você pode orar. Você pode dar uma palavra amiga. Você pode mandar um banner de bom dia, igual o senhor Milton manda. Você pode. Simplesmente, bom dia, está tudo bem? Palavra. Não precisa ter um talento específico. Deus vai usar você de alguma forma para acalmar, para trazer paz às pessoas. Glória a Deus por isso. Que seja uma palavra de afeto, que seja uma palavra simples, mas que provenha de Deus, vai trazer paz às pessoas. E muitas das vezes um bom dia traz até cura. A pessoa pode estar sentindo rejeitada e você manda uma mensagem, simples que seja, a pessoa se alegra. Eu sei porque eu tenho testemunho disso, eu recebo testemunhos disso. Isso é importante, isso é bom. Então não precisa de ter um ministério específico, de ter um talento específico. Davi tocava harpa, o Silas toca violão, eu também tocava violão, mas era música do mundo. Me acalmava. Mas eu não tinha Deus como eu tenho hoje. Então, queridos, Deus vai usar o talento que você tem para ser, sabe, canal dele para ministrar a palavra para alguém. Também nos lembra da importância da música e da adoração em nossas vidas, como forma de aproximarmos de Deus e de encontrarmos paz e conforto em meio às dificuldades. O louvor faz isso. A adoração a Deus faz isso. Por isso que aqueles momentos de louvor na igreja é importante. É o momento que você tem que se doar. Esquece o mundo e vamos à presença de Deus. Sabe? Cantar. Não importa se você canta bem, não canta bem. Não importa. Ou se você não canta nada, mas fica ali na adoração a Deus. Deus conhece o coração. É a intenção do seu coração. Não precisa ter voz de Roberto Carlos, não. Pode ser a sua mesmo. Não é? Uma adoração perfeita. É isso que agrada a Deus. Muito bem, amados. A mensagem principal desse versículo é que Deus pode enviar ajuda em momentos de aflição e que o louvor a Deus pode ser uma forma eficaz de aliviar sofrimento mental e espiritual. Então, Deus usou Davi para trazer paz para Saul, aquele que o perseguiu e mais adiante queria o matar várias vezes. E várias vezes Davi teve a oportunidade de não fazê-lo, não é? Maldito aquele que tocar num servo do Senhor, não é? A palavra diz assim. Muito bem. Por que que o louvor é importante? Que está falando esse louvor que Davi tocava para Saul. Queridos, Davi, ele mesmo escreveu sobre isso, sabia? Ele mesmo escreveu e sobre isso que ele fazia para tocar e acalmar as pessoas. Salmo 22, versículo 3, Salmo de Davi. Tu, porém, Senhor, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então ali quando tocava, Deus estava presente, acalmava o coração de Saul e certamente glorificava o nome dele através de um tocador de harpa. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, amados, a diferença entre Davi e Saul serve para meditarmos sobre como agimos, como nos vemos e também como vemos os nossos líderes, o nosso próximo. Como nós nos vemos. Então a pergunta final que eu posso fazer é: a quem nós nos assemelhamos mais hoje? Saul, desobediente? Davi, que tem um homem segundo o coração de Deus? Eu falo por mim. Eu ainda não sou um homem segundo o coração de Deus, não. Porque nós somos falhos. Davi também. Mas se ele alcançou esse título,
está à nossa altura também alcançar. Não é? Amém, amados? Então, dessa hora, agora vou passar a palavra para nossa irmã, que ela vai falar alguma coisa para nós.